Olá, bem-vindo à Casa Veneno Sim. Vamos falar de ética judaica e no tema de hoje, palavras ferem. Quero iniciar a nossa reflexão aí lendo um texto de Provérbios, lá no capítulo 12, verso 18, que diz o seguinte: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Hoje, devido à tecnologia, temos uma facilidade de comunicação muito grande. Podemos usar a internet, redes sociais, aplicativos, como WhatsApp, mensagens de texto, áudios. O telefone já ficou até obsoleto. Hoje o pessoal prefere mesmo mandar mensagem, áudio, quase nem se ligam, nem ligam mais. As pessoas praticamente não ligam, É tudo muito rápido hoje em dia. Com isso também intensificou os problemas em nossas relações. Aquilo que historicamente já era difícil, agora complicou ainda mais. Palavras inapropriadas, mensagens nas redes sociais que são mal interpretadas, pessoas que compartilham falsas notícias, fake news, chamado hoje em dia, que não deixa de ser como antigamente se falava, uma fofoca, Só que tudo isso ganha uma proporção maior, ganha uma intensidade maior e tudo isso se alastra muito mais rapidamente. Devido, como já disse anteriormente, à tecnologia, meios de comunicação hoje em dia. Como diz o texto de Provérbios que lemos, temos que tomar cuidado com o que falamos, como falamos. Podemos até matar no sentido espiritual, no sentido até psicológico, através da palavra. Acabar até com o relacionamento. Temos que nos preocupar, nos policiar com aquilo que nós falamos. Às vezes nós podemos desmotivar pessoas, podemos ferir pessoas, ofender pessoas. Tudo isso, e muitas vezes a gente nem percebe. A comunicação é tão rápida, e você às vezes nem percebe, você pode ofender alguém com alguma palavra, motivar no campo tanto de relacionamentos pessoais, ou até mesmo, se a gente colocar num ambiente da comunidade, da sinagoga também, podemos pensar em vários aspectos, várias situações sociais que isso pode ocorrer. Todas as nossas relações, na verdade. Nós temos que saber escolher o que nós vamos falar. Temos, como disse anteriormente, policiar, usar palavras que realmente motivem, que entusiasmem, que edifiquem as pessoas. E não o contrário. O mundo já está cheio de gente desanimando o próximo. O mundo já está cheio de gente que quer derrubar o próximo. Nós temos que ser diferentes. Nós seguimos ao nosso eterno, nosso Deus, seguimos a Torá. Temos que ser diferentes, temos que agir diferente. E procurar usar palavras, ter sabedoria ao usar as palavras. E ainda, além de ter sabedoria ao usar as nossas palavras, ter esse cuidado especial para não ofender pessoas, nós também temos um outro aspecto, que é não espalhar notícias falsas. E tem um texto muito claro sobre isso na Torá, que é em Êxodo 23, versículo 1, que diz: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para ser testemunha maldosa. Ou seja, está muito claro. Às vezes nós nem temos conhecimento direito do que se trata aquela situação e a gente já está falando da pessoa. Por que falar? A gente tem que julgar, como diz, dentro do judaísmo nós temos um dos preceitos, é você julgar favoravelmente as pessoas. Você não tem prova, ou apenas alguém que falou, não escute boatos, não dê atenção a isso. Muito menos vá espalhar o que você não tem certeza. Muito menos isso. Sério. Existe muito foi escrito nas literaturas judaicas sobre o que nós chamamos de Lashon Hará, que é a língua má, literalmente traduzindo. Cabe lembrar que vamos de uma história também que é conhecida e que ilustra bem essa situação, de alguém que ofendeu um sábio. E ele
ele ele se arrependeu, que ofendeu aquele sábio, ele se arrependeu de ter caluniado, difamado aquele sábio de maneira injusta, e ele foi procurá-lo para pedir perdão. Foi lá, procurou ele, pediu perdão para esse sábio, e o sábio perdoou ele, mas ele pediu um favor para esse difamador, né? Falou, olha, tá bom, eu perdoo você, mas então vamos fazer o seguinte, vai lá, pega esse travesseiro meu, vai lá naquele monte, explicou para ele, e espalhe todas as penas desse travesseiro lá. E depois traga de volta a fronha dele. E o amador falou, tá bom, vamos lá, vamos fazer isso. Fez, retornou, né, entregou. Aí o sábio falou assim, só mais um favor. Agora você pega essa fronha que você me entregou, volte lá e encha de volta com as penas que você espalhou. Aí o famoso falou, é impossível, né? As penas o vento já levou, já não está mais no mesmo lugar. Não tem como eu restaurar mais esse travesseiro aqui como estava anteriormente. Né? E aí o sábio disse, eu te perdoo das suas palavras contra mim, mas você jamais poderá restaurar o estrago que fez a minha vida e a minha imagem diante de todos. Porque que você já difamou, já se alastrou, né? Já se espalhou por muitos lugares, não tem como mais desfazer isso. Então antes de você espalhar penas, espalhar as notícias ruins, não o faça. Julgue sempre favoravelmente as pessoas. Tem, antigamente, até hoje, né? Tinha, infelizmente, um parecer muito assim, eu não fui com a cara da pessoa. Tem uma expressão, né, popular nesse sentido. Por que você não foi com a cara da pessoa? Né? Você nem conhece a pessoa muitas vezes e já não vai com a cara da pessoa, né? Que é uma expressão popular. Nós tememos ao Eterno, não podemos fazer parte dessa expressão, né? Não ir com a cara das pessoas. Nós temos que julgar as pessoas sempre favoravelmente. Conheça a pessoa primeiro. Saiba como ela é. Antes de você aplicar algum tipo de juízo a essa pessoa. Não faça isso. Isso pode trazer prejuízos e trarão prejuízo. Não só pode. Muitas vezes nós colhemos aquilo que plantamos. Então você vai ter o resultado e as consequências daquilo que você faz. Pode ser que demore, pode ser que não, mas o resultado, as consequências sempre vêm dos seus atos. Então, haja bem, faça o certo, procure fazer o correto. Mas nós, apesar de tudo isso que foi dito, nós podemos escolher ferir ou curar com a palavra. O primeiro texto que nós lemos falava isso. O sábio cura com a sua palavra. Então a gente deve optar por isso. Falar palavras boas, palavras de bênção, né, na vida das pessoas e não prejudicá-las. Vamos fazer o oposto. Né? O mundo está cheio de gente que quer falar mal um do outro. Vamos falar bem. Vamos motivá-las. Vamos fazer com que elas se levantem, com que elas busquem ser melhor a cada dia e não julgá-las precipitadamente, não tratá-las mal, não falar palavras que as firam. Para terminar, eu quero ainda ler aqui, resumidamente, o livro está extraído de Hafetz Haim, alguns textos que falam sobre as leis de Lashon Hará. São só alguns, tá? E diz assim, primeira lei lá. Lashon Hará literalmente significa conversa má, como explicamos, tá? Isso significa que é proibido falar negativamente sobre outra pessoa, mesmo se for verdadeiro. Outro item, também é proibido repetir qualquer coisa sobre outra pessoa, mesmo que não seja negativo, e isso é chamado de rehiut. É proibido também escutar Lashon Hará, ou deve repreender quem fala, ou se não for possível, deve afastar-se daquela situação. Mesmo se alguém já tenha ouvido Lashon Hará, é proibido acreditar. Pelo contrário, a pessoa deve sempre julgar o próximo de maneira favorável. Apesar disso, pode suspeitar que o Lashon Hará é verdadeiro. Tomar as precauções necessárias para proteger-se. Continua, mas esses principais para que a gente possa refletir sobre o assunto e pensar sempre, em vez
falar o mal, ao invés de prejudicar as pessoas, ficar o bem, motivar, melhorar aqueles que estão ao nosso redor. Shalom a todos. Compartilhe os nossos vídeos no canal do YouTube, também Facebook e Instagram.